Olá pessoal, pensando em iniciar uma série de vídeos mais oração, reflexão, é, e após esse final de semana eu pensei também num complemento para essa oração e reflexão voltado para o perdão e reconciliação. Tanto que eu sinto que eu preciso disso também, de estar orando e refletindo para o perdão pessoal, né, da minha vida pessoal, e poder sentir paz e não ter mágoas de nenhum passado. Não que eu carregue mágoas, mas de vez em quando eu tenho, eu diria, uns combates espirituais de sentir de novo ferido de coisas que já senti no passado, já superam e de vez em quando eu sinto que parece que está querendo voltar a ferida. Então, para não ter esse levante de ferida, vamos orar, né? Assim como muitos, talvez vocês também tenham passado por isso e se esforça para perdoar, para deixar aquilo passar, mas sozinho por si mesmo não consegue deixar passar sem sentir, sem, como a mágoa, o próprio nome da mágoa diz, reaver algo que já aconteceu, né? De ressentir, né? Vem de um ressentir também, um ressentimento. Eles comparam, o dicionário comparam a mágoa com uma mistura de tristeza, raiva e não sei o que mais lá, mas que forma o sentimento da mágoa, né? Eu diria muito tempo que eu pensava que era mais, na minha realidade, uma mistura de tristeza, decepção, né? Uma decepção, né? Uma mágoa seria uma decepção forte. Só que eu percebi que depois de um tempo a mágoa, ela se não for sempre cuidada para você não levantar aquela história de novo, ela vem as sensações de raiva que nos faz mal, né? Nos faz mal, e se quem a deixa alimentar a raiva, aí pode ser um caminho ruim que nós cristãos não queremos seguir. Por isso nós vamos trabalhar a oração e reflexão em prol do fortalecimento do nosso interior, para que nós estejamos sempre parados para o perdão, reconciliamento e abrir o coração para as coisas de Deus, né? Então, uma acolher essa tipo de oportunidade no nosso meio, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar, né? Primeiro, para Deus abençoar esse momento de reflexivo, que Deus possa tocar o seu coração, o meu coração, o nosso coração, e todo mundo seja preenchido do amor, amor do alto, amor que nos preenche, que Deus possa fazer morada em seu lar, em sua casa. Esses vídeos desse início, eu estou fazendo mais restrito, mais entre pessoas próximas, porque a gente, quando começa a exercitar a oração e reflexão também, a gente pode ter ainda algumas imperfeições que eu não quero jogar a público longe, né? Alguns erros de comunicação, algum fala, alguma coisa que eu, se porventura acontecer, eu não quero isso a público, 1 milhão de pessoas assistindo um vídeo disso no YouTube. Primeiro a gente vamos praticar entre os conhecidos, e através do exercício da oração a gente vai se preparando aí para talvez algum dia alcançar mais pessoas, né? Por enquanto vai um trabalho pessoal que vai moldar meu coração pessoal e de aqueles que estiverem acompanhando. Que Jesus possa mesmo estar descendo sobre nós, está vindo nos lavar nesse momento, nesta noite. E pedimos perdão, Senhor Jesus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Muitas vezes falhamos, pecamos, fomos omissos e não fomos tudo aquilo que poderíamos ter sido para o próximo, ou para a gente mesmo, ou para Deus. Quantos de nós temos falhado no cotidiano, no dia a dia? E pedimos também a intercessão de Maria Santíssima, para que acalme os corações, rogando a Jesus Cristo para que Ele interceda por nós, para que nosso coração não se torne rancoroso, não se preenche
de raiva, não se preencha de raiva, para que o amor seja abundante em nosso coração e nosso intelecto não se manifeste estresse ou raciocínios, muitas vezes, eu também já passei por isso, raciocínios com mágoa, raciocínios que talvez nem o outro que está lendo o faça bem também. Então, que o nosso raciocínio seja protegido por Deus, pela ação do Espírito Santo, que Ele possa ir nos preparando, nos moldando, para que o nosso coração fique cada vez mais bondoso, apto para o reconciliamento e compreender o próximo, compreender o irmão, a irmã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Que o Espírito Santo possa estar vindo no nosso lar, nosso coração, lavar o nosso interior, nos acalmar, nos preencher do amor. Espírito Santo, venha nos preencher do amor do alto, da luz que vem de Deus, venha soprar em nossos corações, para que todo espírito de maldade saia de nós, saia de perto de nós, que nenhum mal possa invadir nossos pensamentos através de palavras ou conceitos que nos interfere o nosso bem-estar e o bem-estar ao nosso convívio, ao nosso redor, às outras pessoas, e que nós possamos ser pessoas de exemplo de cada dia, do perdão, reconciliação, e que as missões mais difíceis de reconciliação, que Jesus venha ser esse reconciliador, ser a pessoa, o salvador para essas situações mais difíceis que muitos estejam passando, precisando de reconciliação, para que o coração volte a fluir o amor. O problema da mágoa não é simplesmente o fato de as coisas já passou e cada um está pro seu canto, e ninguém está se convivendo mais. O problema da mágoa é que nos bloqueia de sentir o amor de Deus. Muitas vezes nós estamos magoados e o amor de Deus, ele tenta vir, ele se esforça, não vou trocar a palavra, ele se esforça para vir no nosso coração e nós ficamos bloqueados. Eu passo por muito isso, de vez em quando, por essa indisciplina minha que eu estava vivendo, de não ter uns dias com dificuldade para orar, como eu estou fazendo hoje. A indisciplina que nós passamos muitas vezes de não orar, de não exercitar nossos carismas, e o nosso coração começa a se fechar, a se bloquear, de sentir o amor de Deus novamente, né? E por isso nós temos que orar em cima dessa causa, em cima dessa fragilidade que nós temos de ressentir, muitas vezes sem querer, porque a nossa vontade sim, vamos apague o ressentimento da nossa cabeça, vamos deletar o ressentimento, deletar a mágoa, e aquilo não sai como um milagre só porque falou assim no instantâneo. E muitas vezes a gente tem que refletir, a gente precisava de um diretor espiritual também para conversar e nos guiar numa oração à altura, mas muitas vezes a gente não temos esse suporte extra e nós somos só nós mesmos para trabalhar esse perdão, essa reconciliação, e para que nós possamos novamente sentir o amor, né? O amor de Deus. Mas o afeto nosso, ele é importante ser trabalhado porque ele nos bloqueia para o amor de Deus. Quando nós estamos feridos, nossas emoções, nós pensamos que estamos em contato com Deus, mas nós estamos sentindo uma tristeza, uma amargura, um ressentimento.
e na hora que a gente está sentindo, a gente acaba sendo bloqueado de sentir o amor de Deus. Então, se nós queremos, se você também quer na sua casa, sentir livre desse ressentimento, dessa mágoa, essa tristeza que não passa, vamos colocando nas mãos de Deus em oração. Senhor, eu não quero sentir mais essa mágoa, esse ressentimento. Eu te entrego em tuas mãos, Senhor Jesus. Venha lavar meu coração, venha purificar o meu interior. Venha falar comigo nessa noite. Venha mostrar-me o caminho para me ensinar a velejar nas águas correntes, as águas que muitas vezes vêm com vendavais. E nós estamos num barquinho caminhando para o paraíso, para o céu, rumo à salvação, remando e pescando. Muitas vezes em missão, muitos que estão em missão, que estão no barquinho em missão, pescando almas, e precisam que a marés, né, as correntezas, o que mais que acontece no mar, as tempestades, que vêm tentando derrubar esse barquinho com a mágoa. A tempestade te joga para um lado, esse barquinho vai e bate na pedreira. Por quê? Porque a tempestade é a mágoa tentando te jogar contra as pedreiras, destruir e afundar esse barco que podia estar evangelizando. Nós poderíamos estar o tempo todo evangelizando, mas aí a mágoa nos impede, porque evangelizar no barquinho é jogar as redes ao mar. Mas a mágoa, ela vem como as tempestades, nos joga contra as pedreiras. Nós ficamos ali presos com a rede, com tudo, travados, sem conseguir continuar na missão, ou mesmo, seja lá qual for a missão mais simples que cada um de nós temos. A mágoa nos trava e, sinceramente, muitas vezes eu passei por esse momento de não saber, por mais que eu refletia muito sobre o assunto, muitas vezes eu mesmo me travava, me travei, ficava deitado no chão da minha casa, chegava no trabalho, queria ficar só deitado e ressentido, sentido ali, protegido, né? Ficar num cantinho, sentindo um geladinho do piso, para tentar gelar as dores interiores e não conseguir sair, né? Não foi fácil eu sair de uma situação e outra e passar para outra, e hoje tentar voltar a orar. Mas uma graça aí de oração, eu voltei a sentir a capacidade de falar esses dias e voltei aos poucos a gravar. Esse aqui seria o segundo vídeo gravando, mas agora que começa um pouco de oração e abrindo-me e sabendo agora evitar de passar por outras situações que possam levar o meu barco, que cada um cristão representaria um barquinho que está encaminhando para o paraíso, né? Situações que levaram o meu barco ao naufrágio. Então eu tenho que guiar esse barquinho orando, buscando Deus, continuar remando para o caminho certo e jogando a rede onde tem peixe. Jesus deve, para nós, é um dever nosso, que Ele seja o nosso único mediador, que nós buscamos para que cure essa mágoa, essa tristeza, essa amargura, esse ressentimento, para que nós possamos novamente sentir aquela brisa, ser dentro daquele barquinho, aquela brisa, aquele sereno vir bater de novo no seu rosto, no nosso interior, e sentir novamente aquele amor, como numa brisa mesmo, no amanhã vem aquela brisa lá, aquela brisa com águas, gotículas de águas, e tá meio cinza porque tá meio escuro, e a neblina vem e faz aquela coloração diferenciada da manhã, aquela manhã maravilhosa, quando você está no retiro, levanta de manhã cedinho, às 4 horas da madrugada, levanta já para contemplar a grandeza do Senhor, agradecer a Deus pela vida. E nesse momento, para não estender muito o vídeo, vamos passar a etapa, vamos ver a leitura de hoje. A primeira leitura, a liturgia diária. Aí nós faz um pequeno comentário e vai para o Evangelho. Eu não vou, nessa leitura aqui, nessa reflexão, não vou ler os Salmos, né? Para não estender tanto. É a leitura de Atos, capítulo 10, versículo 34 a
e 37 a 43. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele, e nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. E o mataram pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Então, se nós estávamos falando de mágoa, ressentimento, coisas que um fere o outro, são pecados, entregamos isso a Jesus, buscamos reconciliamento e Jesus nos dá o perdão, o reconciliamento. Ele que vai conceder, reatar aquilo que está precisando reatar, se tem algum laços que foi rompido, Jesus que trabalhará isso, mas com a nossa oração. Sem a nossa oração não será possível. E a crença nessa leitura do que se diz é que Jesus ressuscitou. E os testemunhas, aqueles apóstolos que foram escolhidos por Jesus para ver com os olhos e vivenciar na realidade, ele está realmente presente com Jesus ressuscitado, crer que ele ressuscitou verdadeiramente é o que trará a cura, o perdão e o efeito prático das promessas de Jesus. Se não conseguirmos crer, vai ficar difícil para que Jesus faça alguma coisa em nosso coração. É necessário acreditar na ressurreição de Jesus para que, por exemplo, algo que no nosso coração, no hoje, possa ser uma mágoa, se torne numa fonte de amor. Porque por nós mesmos não somos capazes de transformar algo que era ruim em bom, que é o perdão, a mudança para o amor, para a paz. E é possível aos que creem na ressurreição. Para muitos que estão em outra visão, é muito difícil talvez compreender isso. Por isso que tem certos assuntos que a gente compartilha com as pessoas preferem não insistir nesse assunto e simplesmente não acreditam nisso, né? E vai não concordar com você com algumas ideias, se você for um cristão já que acredita em várias coisas, né? Que nem a reconciliação, o perdão, que parece ser uma coisa muito difícil de ser alcançada muitas vezes na nossa vida, mas é possível aos que crerem. Eu sou uma pessoa aberta ao perdão, mas eu reconheço, hoje eu falo muitas vezes, que para outras pessoas é difícil, porque se a pessoa se bloqueou, é difícil a gente fisicamente ir até a pessoa, porque a pessoa já não se sente bem com a nossa presença, provavelmente. E na realidade, né, tem outras histórias, outra situação, que a gente somos muitas vezes proibidos pelo mundo material de chegar perto da outra pessoa que está magoada para buscar essa reconciliação. Nós teríamos que ter um meio de mais outras pessoas de comunidade, de conversar com aquela pessoa do outro lado que não quer a reconciliação, e para trabalhar em comunidade, para os dois se encontrarem em comunidade, não é encontros escondidas, e ali ambos vão receber uma oração, vão ter um diálogo pelo perdão das coisas se resolverem, e depois vão sair
cada um por seus cantos, mas com a reconciliação feita pelo intermédio da comunidade. Quando isso não acontece, é meio difícil. Então, nós estamos deparando com uma situação, principalmente homens e mulheres, que o homem hoje já não é mais bem visto para ele ir atrás da mulher para uma reconciliação baseada numa crença de fé que ele tem na igreja com Jesus Cristo, por mais que seja a nossa fé. Mas não é que nós não temos nada para fazer. O que nós temos para fazer é orar. Orar para que o Espírito Santo alcance a outra parte e as pessoas ao seu convívio, para que um dia possa sim ter uma reconciliação, lavando essas mágoas e cada um seguindo seus caminhos sem mágoas, um passo à frente. Porque uma coisa importante na nossa vida como cristãos é um cristão cheio do Espírito Santo, perto de um outro cristão cheio do Espírito Santo, eles se amam em Cristo. Existe o amor fraterno cristão. E por ser homem e mulher, quando um admira o outro, é fraterno ainda também, mas tem sempre, não sei se vocês poderiam usar a palavra preconceito, um para com o outro, de que algo que tinha que ser rompido mesmo. Aí as outras pessoas já vão ver como se não algo que tinha que ser rompido, porque não era relacionamento, tinha que ser rompido. Mas aí esquece de antes de ambos se afastar, trabalhar a reconciliação, né? Porque é homem e mulher, então realmente tem que se afastar. Então, cada um com suas mágoas que se virem com as suas cruzes e se lasquem. Aí não tem realmente um trabalho de perdão. Mas se fosse só a mágoa entre irmãos, homem e homem, ou mulher e mulher, aí muitos já acham mais fácil de lidar, falando, não, realmente vamos trabalhar aqui a reconciliação, e vamos ouvir um ou outro, vamos rezar, vamos orar. Aí, né, mais fácil para se comunicar. Mas cada história é uma história. E o perdão verdadeiro, ele é só concedido por Deus, né? Quando a pessoa que está mais ferida, ela realmente consegue se abrir para a graça e para a bênção de Deus. E o Evangelho, né? O Evangelho, o que está falando? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou então também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, e viu e acreditou. De fato, eles não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Até aquele momento, pela palavra, eles ainda não estavam totalmente certos, por mais que ouviram o anúncio de Jesus, né, que ele iria ressuscitar. Mas como ainda o ser humano, ele é bem experiências prováveis. Primeiro ele vê que acontece para depois ele acreditar que é real. Então primeiro eles tiveram aquela experiência, duvidaram, acreditaram um pouco antes quando Jesus anunciava, mas depois duvidaram quando morreu, falando, será que realmente ele vai ressuscitar? Quando eles viram realmente que Jesus estava ressuscitado, aí que eles acreditaram. Uma coisa curiosa dessa passagem também, eu vi uma matéria hoje sobre uma frase de um bispo comentando sobre essa mesma passagem. Um detalhe que é curioso nessa passagem, que deixa eu até rever aqui,
que o primeiro discípulo que chegou junto, deixa eu ver quem foi os discípulos. Não, tá falando só outro discípulo, não fala quem foi, é Simão Pedro e outro discípulo. Esse outro discípulo foi correndo mais veloz e chegou primeiro no túmulo. E o curioso é que provavelmente ele era mais jovem que Simão Pedro, pelo menos em força física. Então ele correu mais forte e chegou. Porém ele teve um detalhe que esse bispo falou e eu achei interessante refletir, é que ele teve a consciência que ele correu um pouco mais forte porque ele estava mais forte, porém Jesus em vida escolheu Simão Pedro como Papa, o primeiro líder da igreja. E ele então respeitou que Pedro fosse o primeiro a entrar no túmulo para confirmar realmente o que tinha acontecido. Então Pedro, a passagem fala que esse discípulo esperou do lado de fora, esperou Simão Pedro entrar, e o Simão Pedro confirmou, e depois que ele entrou, né? Só uma breve comentário, isso foi, né? Que é o reconhecimento da liderança da igreja, na primeira que a igreja ela age, ela exerce com a sua liderança. Primeiro o líder em missão, né, vai, e depois os seguidores, as pessoas que vão estar auxiliando, né, os servos, e testemunharam ali que Jesus realmente não estava. Mas até nessa passagem aqui não fala do encontro com Jesus ressuscitado, né? Mas logo em seguinte, né, a esse momento, nós sabemos que teve, se não me engano, quando eles estavam caminhando de volta, Jesus apareceu para eles. E quando chegaram para reunir com os discípulos, Jesus também chegou. Eu não sei como é que era o local agora, não sei especificar agora o momento. E ali testemunharam com os olhos, né, que Jesus estava ressuscitado, estava vivo, houve um milagre, aquilo que era impossível aconteceu. E Jesus também disse naquele dia que ele realmente, os discípulos encontraram, os apóstolos encontraram, felizes aqueles que acreditarem sem ver. Porque foi um breve momento que poucos apóstolos tiveram a oportunidade de ver Jesus ressuscitado e acreditar. E muitos de nós somos chamados a acreditar em Jesus sem ver. Comigo tem uma experiência fundamental em minha vida que eu pude sentir, que é através do sentir do Espírito Santo. E eu acreditei por esse sentir também. Só que com muitos ainda não tiveram essa experiência do sentir para poder acreditar pelo sentir, além do intelecto, que é a razão. E muitos conseguem viver uma vida também só na razão, acreditar pelos fatos, que é o mais historiador, pelas questões mais lógicas. Muitos vivem a fé desse jeito também. Mas existe uma parte das pessoas que querem ter uma experiência, uma nova efusão do Espírito Santo. E é dentro dessas pessoas que eu me encaixo, porque eu tive uma experiência de uma efusão, e depois a gente tem na nossa vida o cotidiano, a realidade da vida, histórias que cada um convive. E muitos pensam assim, como que nós vamos levar para a missão tudo aquilo que a gente vivencia, como transformar isso em missão? Né? Parece impossível, que ideias cabulosas. Eu não gosto de ficar muito voltando para os meus exemplos pessoais, porque parece que está um pouco de vício ficar só falando desses assuntos específicos que eu sempre falo. Então eu vou falar mais do perdão, que é uma palavra que está na Bíblia, e não ficar falando muito de trabalhos pessoais, mas os trabalhos pessoais eles me ajudaram a buscar essa cura, né? Isso que é o importante. Partilhei para ver se aquele que possa ajudar, que é os livros, né, o que está prescrito. E agora pela oração a gente busca trabalhar e efetivar a cura interior mesmo,
E esse milagre que tem sido, né, a intercessão nacional que o Frei Gilson tem feito com suas lives de oração, de vigílias, né, eu acho que ele suscitou muitos ali ao perdão, ao reconciliamento, à cura interior e recolocando aos postos, né, de trabalho missionário pessoas assim como eu que estavam paradas de evangelizar. Se eu fiquei perdido no raciocínio final das últimas frases, depois possam perguntar para mim ver o que eu perdi do raciocínio. Mas que Deus possa nos conceder o perdão pela graça de acreditar no Jesus ressuscitado, que hoje é em Páscoa, é o dia de relembrar, de viver a graça da ressurreição de Jesus. Porque o perdão, pela fé que é possível, tem casos, certas situações que são mais simples, que é possível até ver um reconciliamento, de pessoas voltar a se comunicar, né, com respeito, aprender a ter disciplina, com certeza, saber como comunicar, como que é a comunicação que o outro aceita se comunicar. Nós temos que moldar, temos que aprender, mas se o outro não falar, a gente não aprende também. Tem que ter comunicação das duas partes. Então, é pela graça do ressuscitado, de acreditar que é possível. Então foi o primeiro milagre, um milagre grandioso, ressurreição dos mortos, do líder, do rei Jesus. Então, com esse poder que Jesus tem, é que, através também do que ele falou, que enviará o Paraclito para os que estão evangelizando, que é o Espírito Santo, e esse Paraclito, o Espírito Santo, ele nos vem sobre nós, nos derrama o amor, e a graça do perdão é possível por esse meio. Fiquem todos em paz, com a graça do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em breve vai ter mais um momento de reflexão e sempre trabalhando a graça do perdão, para que, falando do perdão, isso molde nosso coração, e nosso coração não perca a capacidade de amar, e através do amor pessoal, também com a fé que liga ao alto, nós possamos com isso combater os pecados e as nossas fragilidades. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.